Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Apocalipse, conhecido como o livro da revelação. Muitas pessoas têm medo do livro do Apocalipse, têm medo de estudar o livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse é uma revelação. É quando Deus descortina verdades, quando Deus traz à tona verdades que parecem aos olhos dos seres humanos invisíveis. No livro do Apocalipse, Deus descortina as verdades sobre o grande conflito, Mário. Quem vai vencer o grande conflito? Ele descortina verdades sobre a vida dos salvos. Ele descortina verdades a respeito de Jesus, porque o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E se este livro é a revelação de Jesus Cristo, o que existe de ruim em Jesus Cristo? Nada. Se não existe nada de ruim em Jesus Cristo, isso é sinal de que só existem coisas o quê? Boas. Jesus Cristo é perfeito. E se o Apocalipse revela Jesus Cristo, que é um ser perfeito, que é a essência do amor, então o livro do Apocalipse é um livro que deve ser o quê? Estudado, lido, amado, seguido. João, no capítulo 1, verso 3, ele vai dizer que bem-aventurados são aqueles o quê? Que leem, que ouvem e que guardam estas coisas. As coisas que estão escritas em quê? Neste livro, nesta profecia. Então, isso quer dizer que hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse. E ao estudarmos o livro do Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo para cada um de nós, nós vamos descobrir hoje algumas verdades que nós ainda não tínhamos visto, não tínhamos lido, não havíamos entendido. E ao lermos o livro do Apocalipse, ao ouvirmos as palavras deste livro, nós vamos precisar, ao final desta mensagem, tomar uma decisão. Porque bem-aventurados ou felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem, mas aqueles que também guardam. Ou seja, é aqueles que tomam decisões em fazer o quê? Em obedecer às coisas que estão escritas neste livro. Então você vai ser motivado por Deus, pelo Espírito Santo que está aqui, a tomar uma decisão ao final desta mensagem. E Deus espera que seja uma decisão para a eternidade, amém? Amém. E foi por isso que Ele trouxe você aqui. Deus está interessado nas coisas pequenas também da tua vida, mas está interessado na tua eternidade, aonde você vai passar a sua eternidade. Abriu no livro do Apocalipse, agora vamos ver o capítulo 5. O capítulo 5 do livro do Apocalipse é uma continuação do capítulo 4. É uma divisão literária, é uma continuação daquilo que aconteceu anteriormente, ou seja, no capítulo 4. Eu vou resumir rapidamente aqui o capítulo 4 para você, nós não vamos ler. O capítulo 4, João vê no céu uma porta aberta e ele é convidado a olhar por esta porta para ver lá dentro o santuário celestial. E João, quando olha para dentro daquele lugar, ele avista um trono, e esse trono não está vazio. Deus Pai está sentado no trono. Ao redor dele, os 24 anciãos,
Um outro dia a gente pode falar sobre quem são estes. E ele vai ver também 4 seres viventes que estão ali diante do trono. E eles têm 6 asas. Ele começa a dar ali uma descrição. E estes seres viventes começam a louvar a Deus, começam a engrandecer e adorar o nome de Deus. Logo em seguida, já para o final do capítulo 4, os 24 anciãos que estavam com vestes brancas e com coroas na cabeça, eles se dobram, se ajoelham, se prostram diante do trono de Deus, tiram as suas coroas, depõem as suas coroas e começam a louvar, e começam a adorar as palavras que estão no verso 11 do capítulo 4. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, há uma festa no céu, há um momento especial de adoração, a celebração diante de um Deus grande, excelso, perfeito, que criou todos os seres viventes, os céus, a terra, o mar, todo o universo. Ele, assentado no seu trono, é digno de toda a adoração, de todo louvor. E agora nós entramos no capítulo 5, que diz assim: vi na mão direita daquele que está sentado no trono, Deus Pai, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. A visão agora se amplia do santuário. João agora começa a relatar que existe um elemento a mais nessa sua visão. Enxergava agora o trono de Deus, Deus Pai assentado nesse trono, e ele mesmo tinha em sua mão o quê? Um livro que estava escrito por dentro e por fora. A palavra livro aqui, ele não viu um livro como nós estamos acostumados. Nessa época não existia esse tipo de formato. Era o formato de um rolo, mais ou menos assim. Foi isso que João viu. Um rolo. E nesse rolo haviam... Não isso, né? Vocês entenderam, né? E nesse rolo haviam o quê? 7 selos. Estava bem lacrado. Os selos eram utilizados para poder realmente lacrar o material, o pergaminho, na verdade. E ele era utilizado também uma corda. E com 7 selos, esse livro só era aberto por inteiro quando se quebrasse até o último selo. E no Império Romano, na cultura do Império Romano, na época de João, os livros, os pergaminhos, eles não tinham o costume de fechar com 7 selos. Eles só fechavam com 7 selos um documento que era de extrema importância. Eles chamavam 7 testemunhas e cada uma delas lacrava, selava aquele pergaminho. Isso demonstrava a importância do que estava escrito nesse material. Então João vê na mão de Deus, na mão direita de Deus, este livro, este pergaminho. Eu não vou continuar aqui a leitura agora, eu vou explicar para você entender. O capítulo 5 é um capítulo que fala sobre a intronização. A intronização está ligada a quê? A um rei que vai ser o quê? Vai ser entronizado, ou que vai tomar posse do reino, de um território. E na cultura hebraica, como que isso acontecia? Existia uma liturgia de intronização. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis,
no capítulo, deixa marcado aí Apocalipse, 2 Reis, no capítulo 11, no verso 12. 2 Reis, capítulo 11, verso 12, diz o seguinte: Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e ungiram e bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Perceba bem a liturgia aqui da entronização. Para que alguém se tornasse rei, primeiramente ele recebia o quê? A coroa, e depois ele recebia o quê? Ele recebia o livro do quê? Do testemunho, o livro da lei, que podemos aqui entender como o livro de Deuteronômio apenas, ou os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora, se o rei, ou se alguém que fosse para ser entronizado rei, recebesse apenas a coroa, ele era rei? Não. Só a coroa não dava o direito dele de governar. Por quê? Porque ele precisava receber o livro, e na cultura hebraica, este livro da lei era símbolo de quê? Transferência de poder. Esse livro era conhecido como um título de propriedade. Então, quando o suposto rei, ou o aspirante a rei, melhor dizendo, né? Recebia a coroa, ele precisava receber o livro. E é por isso que agora nós, ao lermos aqui o capítulo 5, nós vamos entender por que tem um trono, Deus está sentado no trono, mas ele está com um livro, o quê? Um livro na mão, e aí o capítulo 5 continua dizendo no verso 2 o seguinte, olha aqui, ó. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Deus estava sentado no trono com o livro na mão e aguardava alguém digno para chegar até ali, para que ele pudesse entregar o quê? O livro. Se não entregasse o livro, se não tivesse o livro na mão, não haveria rei. Se não tivesse alguém que pudesse pegar este livro, não haveria rei. E de repente um silêncio no céu. Nós estamos num momento de adoração no céu, todos cantando, digno é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. E de repente um silêncio no céu. E uma voz de um anjo forte. Todas as vezes que nós lemos no livro do Apocalipse a expressão anjo forte, está querendo dizer que tem uma mensagem importante ou que tem algo importante acontecendo. Ou para acontecer. E esse anjo diz o seguinte, olha, quem é digno, faz a pergunta, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E o verso 3 continua: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Imagina agora o céu em silêncio. Eles aguardavam alguém digno, Wilker, mas você não leu ali no verso 11 do capítulo 4 que eles clamavam, exaltavam a Deus, chamando ele de digno? Por que é que Deus, sendo digno, não pode abrir o livro? Por que é que Deus, sendo digno, o anjo diz que não tem nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, alguém digno para desatar, abrir o livro, pegar o livro, desatar os seus selos? Imagina
o silêncio no céu. Porque eles esperavam alguém aparecer ali digno para tomar este livro, abrir o livro, que continha o quê? A história da humanidade, o desfecho do grande conflito, a história da igreja desde o início até o final. A minha história, a sua história, a igreja do Jardim Oceânico, a nossa história. E uma cena que nos chama muita atenção é o verso 4, que diz assim, olha, João, descrevendo a cena, ele diz, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Ou seja, não tem ninguém digno. E nesse cenário de silêncio, o silêncio é quebrado pelo quê? Pelo choro de João. João se derrama, ele chora copiosamente. Porque não existe alguém digno para abrir este livro, para pegar este livro, para abrir este livro. Mas por que realmente João chora? Qual é a razão principal do choro de João? Wilcler, é porque não existe alguém digno, você já falou diversas vezes aqui, é muito mais do que isso. João entende ao ver aquela cena que se não tem alguém digno, não valeu a pena. Ou não teve efeito algum a promessa que Deus fez lá em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Se não tem ninguém digno, todo o sistema do santuário que apontava para alguém maior, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não valeu de nada. Se não tem ninguém digno, todo o trabalho dos profetas, dos apóstolos, em pregar a verdade, em levar a salvação para as pessoas, não valeu de nada. Se não tem ninguém digno, alguém digno, os nossos pecados continuam. Se não tem ninguém digno, a igreja perde a sua razão de existir. Se não tem alguém digno, a igreja não tem herança, não tem vida eterna, não tem ressurreição dos justos, não tem perdão dos pecados, não tem glorificação, não tem volta de Jesus. O choro de João é um choro de desespero, um choro de angústia, porque ele passou 3 anos e meio com Jesus. Ele acompanhou o momento da crucificação. Se não tem alguém digno, ir até o túmulo e ver o túmulo vazio no 3º dia não valeu de nada. O sacrifício de Jesus não valeu de nada. E se o sacrifício de Jesus não valeu de nada, estão todos perdidos. E se não há rei para se assentar no trono, para pegar o livro e tomar o controle da história, quem é que reina quando o rei não está no trono? O príncipe. E quem é o príncipe segundo a palavra de Deus? Quando você abre lá em João no capítulo 16, você vai ver que Jesus está falando que quem é o príncipe? Quem é o príncipe? É Satanás. O príncipe já está sendo julgado ou já está condenado. Jesus vai dizer em João 14, verso 16, vem aí o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Em João 12, verso 31, ele vai dizer, agora será expulso o príncipe deste mundo. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4, vai dizer que o príncipe deste século,
se não tem rei capaz de pegar de receber a coroa e pegar o livro, que é a história da humanidade, a história deste mundo, a minha história e a sua história, a nossa vida está o quê? À deriva. Se o príncipe reina, quem governa são os demônios. Se os demônios governam, este mundo está banhado no caos, nos problemas, na violência. E qual é a esperança? Nenhuma, é morte. Percebeu por que João chora copiosamente? Porque ele está tão angustiado. Só que o capítulo não termina aí, né? O verso 5 diz assim: Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Então vi... Você não quer dizer amém? Peraí. Vou fazer de novo, tá? Verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: Não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. Glória a Deus. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e fez o quê, queridos? Tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que proferem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O leão da tribo de Judá venceu. Mas é o interessante aqui nessa cena, nesse cenário, é que quando este ancião diz assim: olha, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu. João, quando vai olhar para o leão da tribo de Judá, ele não vê o leão, ele vê quem? Ele vê o cordeiro. Porque antes de ser leão, ele teve que se tornar o quê? O cordeiro. E Jesus só foi apto para pegar esse livro da mão de Deus Pai, porque primeiro ele morreu. Por isso que diz aqui, o cordeiro que foi morto. João não viu o leão. João viu o cordeiro imolado, o cordeiro com as marcas ainda da sua morte. O cordeiro venceu. Isso quer dizer o quê? Que ele venceu no grande conflito contra Satanás. Ele venceu primeiro lá no céu, mas ele tinha o quê? O aspecto de Miguel. Quando ele veio aqui para a terra, na figura humana, Satanás tentou matá-lo nos primeiros dias de vida dele, mas Jesus venceu. Jesus, na sua vida adulta, iniciando o seu ministério, lá no deserto, Satanás tentou fazer com que ele o adorasse, mas Jesus o venceu. Quando Jesus estava no Getsemane, derramando gotas de sangue, em vez de suor, derramou sangue, porque ele venceu. Jesus foi levado a um julgamento injusto, foi açoitado, maltratado, cuspido, humilhado, mas ele venceu. Jesus Cristo foi levado a uma cruz, foi pregado nela, mas ele venceu. Jesus Cristo bradou em voz alta: está consumado, entregou o seu espírito, mas ali ele estava decretando a vitória sobre as hostes satânicas. E ele, como cordeiro, brada: está consumado, ele morre, mas no terceiro dia, quem se levanta, quem sai da tumba? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu o grande conflito.
E todo aquele que se entregar nas mãos deste Deus vencerá com ele, mesmo no maior tempo de angústia da história deste mundo. Ele venceu. Ele venceu. E se ele venceu, a minha vida não está à deriva. A tua vida não está à deriva, Giane. Embora tenhamos grandes problemas, dificuldades, embora tenhamos momentos de crise existencial, às vezes não entendemos por que as coisas estão acontecendo. Eu quero dizer para você, olha, ele venceu e ele vai vencer por você. A sua vitória vem, a sua vitória é garantida. Pode crer nisso, no nome poderoso do Cordeiro, no nome poderoso do Leão da tribo de Judá. E o interessante é que agora, em um momento em que era de desespero, de angústia, de sofrimento, de choro lá no céu, um cenário de crise, o Cordeiro transforma em cenário de glória. Deus é perito em transformar cenários de crise em cenários de glória. Mesmo no céu tendo uma crise, mas o Cordeiro transformou a crise em glória. O cenário era de choro. João estava chorando, estava angustiado, derramando lágrimas de forma direta. Mas o Cordeiro transformou as lágrimas em glória, transformou as lágrimas em louvor, porque todo o céu agora estava juntos cantando, exaltando o Cordeiro que foi morto. E por que é? Eu tenho que responder para você, né? Por que é que Deus, Pai, sendo digno, não pôde abrir o livro e desatar os selos? Porque quem morreu foi Jesus. Jesus morreu e pagou todas as exigências da justiça da lei que a lei de Deus pedia. E ele pagou com o seu sangue. Ele derramou o seu próprio sangue. Por isso é que o verso 9 diz assim, olha, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, povo, nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes da terra. Sumiu aqui, Gustavo. Já me perdi no tempo aqui. Foi. Lindo isso, né? Emocionante, né? Não dá para não se arrepiar depois que a gente lê isso aqui. E verso 11 diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, mais uma vez, olha, de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Deus toma, ou Jesus toma, o Cordeiro toma das mãos do Pai o livro que tem a história do grande conflito, a história do desfecho do grande conflito nessa terra. E embora Jesus ele tenha tomado este livro em suas mãos, que tem a minha história, a sua história, a história da igreja, de todas as eras,
ele não toma o domínio da nossa vida pela força. Ele toma o domínio da nossa vida pela entrega. Em todo o livro do Apocalipse, em toda a Bíblia, nós vamos ver um Deus travando uma batalha ferrenha contra as hostes satânicas, contra o próprio Satanás. Mas por que ele faz isso? Por que tantas lutas, tantas batalhas espirituais? A luta é pela posse do meu e do seu coração. Nada valeria a pena para Deus se não fosse por você, se não fosse por mim, se não fosse pela raça humana caída. Um dia Adão lá no Éden entregou o título de propriedade da terra para quem? Para Satanás, quando ele tomou a decisão de pecar. Mas a promessa foi dada que o descendente da mulher viria e pisaria na cabeça da serpente. E Deus preparou todo mundo, toda a história, convidou pessoas para fazerem parte desse projeto especial de salvação. Até que um dia, na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo, Jesus Cristo veio como um ser humano frágil, indefeso, humilde, e viveu uma vida dura neste mundo, assim como nós vivemos. E o Novo Testamento vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Ele não se rendeu ao domínio de Satanás. Ele passou pela pior de todas as mortes daquela época, a maior de todas as humilhações. Recebeu cravos nas mãos, nos seus pés, uma coroa de espinho, de zombaria, dizendo: este é o rei dos judeus. Satanás fez de tudo para que Jesus pudesse ceder, para que Jesus pudesse desistir, mas ele não desistiu, e sabe por quê? Por causa de você, por causa de mim, por causa da tua família, por causa da tua casa, por causa desta igreja. Mas como eu já disse, embora ele tenha pego ali nas mãos do Pai o título de propriedade da terra, porque ele morreu, ele pagou o preço, a terra saiu das mãos de Satanás para as mãos de Jesus, mas embora isso tenha acontecido, isso é maravilhoso, mas isso não é o suficiente. Isso não tem efeito algum se eu não entregar a minha vida, o rolo da minha vida, a minha história, o meu coração, a minha mente por completo a esse Deus, ao Cordeiro, ao Leão da tribo de Judá. Por isso é que nesta manhã eu não posso deixar de fazer um apelo para você. Você que é membro desta igreja, você que é batizado ou não batizado, você que está aqui pela primeira vez, você que está nos assistindo pela internet, Deus está chamando você para entregar a sua vida, o rolo da sua vida, o livro da sua vida, o pergaminho da sua vida nas mãos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele foi entronizado rei, tendo a posse e o direito desta terra e de todo o universo. Mas ele só pode reinar no seu coração se hoje você disser para ele: entra aqui, reina, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reina no meu coração, transforma o meu coração, eu quero ser teu, eu quero fazer parte do teu plano de eternidade, eu quero entregar a minha vida hoje por completo a ti. E vai chegar um dia em que nós vamos ter a mesma experiência de que todos estes aqui no céu tiveram. E nós vamos cantar: digno
Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que venceu. Toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Por isso eu quero pedir para você que deseja hoje entregar o livro da sua vida nas mãos do Senhor. Fazer um pacto com Ele de salvação, de eternidade. Eu quero pedir para você se colocar em pé. Nós havíamos preparado um hino, mas não vai dar não, Leito. Pode me ajudar? Então nós vamos cantar esse hino maravilhoso que fala de Deus, de Jesus como digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou como leão. Nós vamos cantar. Medite na letra desta música. Se você conhece, pode fechar os seus olhos. Logo estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Será um encontro lindo, maravilhoso. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu verei. Isso vai acontecer, e vai ser um encontro maravilhoso. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glórias a ti, tanto esperei por esse momento. Não mais dor, não mais sofrimento, não mais morte, porque Ele venceu. O conflito encerrado está, digno. Em teus braços achei meu lugar, para sempre irei te adorar, pelo século dos séculos. Digno é o Cordeiro. Vamos cantar. Da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti, tanto esperei por esse momento. Digno, o conflito encerrado está, digno.
Em teus braços achei meu lugar, para sempre irei te adorar. Digno. Cantaremos aleluia, cantaremos aleluia. Você vai cantar, o seu esposo vai cantar, seus filhos vão cantar, a igreja de Jardim Oceânico vai cantar, todos nós, salvos e remidos, vamos cantar. O cântico do Cordeiro, aquele que foi morto, mas ressurgiu. Nós vamos cantar. Cantaremos, digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glórias a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar, para sempre irei te adorar. Digno. Feche os seus olhos, querido Deus, obrigado. Obrigado por deixar para nós, ó Deus, neste livro tão maravilhoso, esta cena litúrgica que preencheu nosso coração nesta manhã. Pela certeza que temos de que o Cordeiro venceu. E se ele venceu, ele é digno de pegar o livro, desatar os selos e cuidar de toda a história deste mundo. Obrigado por sabermos que este mundo, embora esteja uma bagunça, ele não foi deixado por ti. Todas estas coisas precisam acontecer para que se cumpram as profecias, para que em breve possamos ver nas nuvens dos céus o Cordeiro que foi morto, não somente o Cordeiro que foi morto, mas o leão que ressuscitou. E aquele que foi entronizado no santuário celestial como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Ele, nesta manhã, nós entregamos as nossas vidas, nós entregamos o nosso coração, nós entregamos os nossos passos, para que Ele endireite o nosso caminho, as nossas veredas, até que se cumpra este dia ao qual nós aguardamos. Essas bênçãos, Senhor, nós te pedimos, nós te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: digno é o Cordeiro. Obrigado, querido. Deus te abençoe, tá? Digno é o Cordeiro. Amém.